Olá, queridas amigas, mães renovadas, sejam muito bem-vindas a mais um tema da nossa comunidade. É uma alegria imensa ter vocês aqui comigo, nesse espaço exclusivo, esse espaço que é só nosso, onde juntas crescemos na fé e buscamos educar os nossos filhos nos caminhos do Senhor. Antes de começarmos, eu quero convidar você a orar comigo, pedindo que o Senhor abra os nossos corações, pedindo que o Senhor abra as nossas mentes para que a sua palavra possa penetrar em nós nessa aula tão especial. Feche seus olhos aí, ore comigo agora. Bondoso Pai, te damos graças, Senhor, por este tempo que nos concede. Pedimos que o Teu Santo Espírito nos guie, nos ensine, nos transforme. Que cada palavra falada, cada palavra que for ouvida aqui por meio desse áudio, seja para a Tua glória e para o nosso crescimento, impactando a forma como vivemos e ensinamos os nossos filhos. Em nome de Jesus é que eu oro. Amém. Meninas, ao longo das próximas semanas, nós vamos mergulhar em um tema que eu considero realmente essencial para a nossa fé e também para a formação dos nossos filhos, que é a reverência. Muitas vezes, pensamos em reverência apenas como silêncio, talvez uma postura formal ou até mesmo um medo de Deus. E sim, tudo isso faz parte, pode fazer parte, na verdade, mas biblicamente, a reverência é algo muito mais profundo. Ela não se limita a um comportamento externo. A reverência é uma resposta do nosso coração a quem Deus é. Na verdade, reverência e adoração estão ali intrinsecamente ligadas, elas andam juntas. Não existe adoração verdadeira sem reverência, porque não há como adorar a Deus sem antes reconhecer a sua majestade, a sua santidade e a sua grandeza. A Bíblia, meninas, nos exorta sobre isso de forma muito clara. E eu gostaria de ler com vocês o que está escrito ali em Hebreus, capítulo 12, versículos 28 e 29. O texto diz assim: Por isso, tendo recebido um reino inabalável, sejamos agradecidos e assim adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor, pois o nosso Deus é fogo consumidor. Percebem? Adorar a Deus de modo aceitável é adorá-lo com reverência e temor. Nossa, que profundidade, não é? E é exatamente isso que nós vamos desvendar juntas na nossa série. Então, o que é reverência de fato? Na sua essência, reverência é reconhecer quem Deus é. É ter uma percepção profunda da sua santidade, da sua glória e da sua soberania. É saber que Ele é infinitamente maior, mais puro e mais santo do que qualquer coisa que a gente possa imaginar. Eu vou dar aqui um exemplo prático. Então, pensem bem. Quando nós vemos um bebê recém-nascido, aquele ser tão pequenininho, frágil, aliás, nós temos vários bebês aí na nossa comunidade, né? Graças a Deus, nossa comunidade está crescendo com os filhos de vocês. Mas pensa comigo, aquele serzinho tão pequeno, frágil, e desperta em nós um carinho, um cuidado, um senso de que algo muito precioso está ali, não é mesmo? Agora multipliquem isso milhões de vezes e transfiram para Deus. A reverência é esse senso de admiração e respeito profundo pela majestade dele. É importante entendermos que a reverência não depende do lugar físico onde estamos, mas sim da presença de Deus no meio do seu povo. Um templo, uma sala de estar, um quarto, nenhum desses lugares é santo por si só. Eles se tornam santos porque a presença de Deus, do Deus Santo, está ali. Ou porque nós estamos ali nos reunindo para adorar este Deus, que é santo.
E um ponto fundamental aqui: a reverência não é apenas externa, um mero comportamento ou uma etiqueta. É claro que ela se manifesta na nossa postura, nas nossas atitudes, no nosso silêncio quando necessário. Mas sua verdadeira fonte é interna. É um coração quebrantado, humilde e submisso diante do Senhor. Então não é sobre parecer reverente, é sobre ser reverente. Agora lembra comigo aqui a história de Moisés diante da sarça ardente. Lembrou? Lá em Êxodo capítulo 3, Moisés está pastoreando ali o rebanho e vê uma sarça que queima, mas não se consome. Muito curioso, ele se aproxima ali e o que Deus diz para ele? Vocês se lembram? Deus diz: não se aproxime, tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Você vai encontrar isso lá em Êxodo 3, capítulo 3, verso 5. O lugar não era santo. Aquele lugar onde Moisés pisou, ele não era santo antes. Ele tornou-se santo porque Deus estava ali, em sua gloriosa e santa presença. A atitude de Moisés de tirar as sandálias era uma demonstração externa de uma reverência interna ao reconhecer a santidade de Deus. E como é que isso se aplica a nós, mães? Olha só, meninas, nós precisamos com urgência ensinar os nossos filhos a não ver o culto, o tempo de oração ou a leitura bíblica como apenas mais uma reunião ou mais uma obrigação, mas sim como um verdadeiro encontro com o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Ah, que privilégio, não é, meninas? Mas também que responsabilidade, não é? Agora nós vamos à parte que nos toca diretamente. Como é que nós vamos aplicar isso na prática? Em primeiro lugar, como mães, o nosso maior exemplo é a nossa vida. Eu venho falando isso há quase um ano, quando nós começamos a nossa comunidade, não é mesmo? Quantas e quantas vezes eu usei a expressão modelar. E reverência também passa por modelar. Nós precisamos modelar a reverência. Isso significa que nós mesmas precisamos preparar o nosso coração e a nossa mente antes do culto, antes de um tempo devocional. Então, pergunta aí para você mesma: como que eu estou me preparando para esse encontro com o Senhor? Na prática, meninas, modelar reverência pode ser, por exemplo, em casa, né? Quando você para tudo o que está fazendo para ouvir um áudio de uma pregação ou para ler a Bíblia e pede aos filhos que não a interrompam, mostrando que aquele é um momento sagrado. No carro, antes de chegar à igreja, em vez de ligar o rádio em uma música qualquer, coloquem um louvor, falem sobre o que esperar do culto, orem juntos. E ao orar, ao invés de orar apressadamente, reserve um tempo, feche os olhos, use uma linguagem que demonstre a sua admiração por Deus. A gente fala que é palavras de adoração, de reconhecimento de quem Deus é. Os seus filhos observam e eles aprendem. E eu quero sugerir para vocês aqui algumas práticas concretas para o dia a dia. E aí você vai escolher uma e buscar aplicar no seu lar. Então, antes do culto, você pode orar. Então, que tal, né, dedicar um tempo antes de sair de casa para orar em família, né, pedindo que Deus abençoe o tempo na igreja e abra os nossos corações. Você pode dizer: filhos, agora nós vamos parar um pouquinho para conversar com Jesus e pedir que Ele nos ajude a prestar atenção na igreja, porque lá é a casinha dele, a gente vai ouvir a palavra, é onde Ele vai falar conosco. Nas conversas em casa, você pode criar o hábito de conversar com seus filhos sobre a importância da reunião dos santos, né? A reunião dos santos é a igreja reunida. Sobre quem Deus é, porque Ele merece toda a nossa reverência. Então, você pode dizer alguma coisa mais ou menos assim. Depois de um culto, né? Ao invés de perguntar: você gostou do brinquedo da salinha? Vocês não vão fazer esse tipo de pergunta, né? Vocês já aprenderam aqui. Mas o que a gente pode perguntar? Filho, o que você aprendeu
hoje na história da Bíblia. Filho, quem é Deus para você? Então, isso direciona o foco para o que realmente importa. A terceira sugestão é para que você tenha cuidado, na verdade, né? É um cuidado para não banalizar. Então, evite transformar o momento do culto ou de um devocional em algo qualquer. Então, a forma como nós falamos sobre Deus e sobre as coisas de Deus em casa molda a visão dos nossos filhos. Então, não se trata de ser rígido, tá, meninas? Mas de ser intencional em cultivar um senso de admiração pelo sagrado. Então, a reverência, na verdade, meninas, começa em nós que somos mães, e se estende para os nossos lares. Para a gente fechar, então, a nossa aula de hoje, eu quero que nós levemos uma verdade para dentro dos nossos corações. Reverência é a nossa resposta natural e esperada ao Deus Santo. Eu quero até repetir para você não esquecer, hein? Reverência é a nossa resposta natural e esperada ao Deus Santo. É a forma como o nosso espírito se curva diante da sua grandeza. Então, eu espero que nessa primeira aula eu tenha despertado em você um novo olhar sobre o tema. Nas próximas semanas eu quero aprofundar ainda mais, explorando como essa reverência se reflete lá no culto público e quais são os perigos da irreverência. Então, eu espero que vocês fiquem com Deus e até a próxima. Que o Senhor nos abençoe, meninas.